melhor, né? Eu acho que a internet não tá legal. Acontece, né? Como eu falei, tecnologia tem disso. Um dia funciona bem, um dia não funciona. E aí, voltando aqui, nossa, hoje a gente está no vai e volta. Para você que ligou a telinha, agora a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a separação em meio à pandemia. Grazi, de fato, né? A gente sabe que nas buscas do Google isso tem aumentado. Advogados que trabalham em vara de família também, né, citam isso, e psicólogos dessa queixa no consultório. De fato, as pessoas têm se queixado realmente mais nesse período. Você acredita que isso se deva a um relacionamento, como eu falei aqui introduzindo, que já esteja desgastado e a pessoa se dê conta que não dá mais? Ou pode ser realmente uma fase ruim por conta desse conflito, de ficar muito junto o tempo todo, não ter uma interação com outras pessoas, e que, de repente, isso ali na frente vai passar e tudo mais. O que você pensa sobre isso tudo, Grazi? Bom dia, Carol. Então, na realidade, é uma mistura disso tudo, né? Realmente aumentou muito, né? Assim, as buscas no Google chegou a mais de 85.000%. Quer dizer, é muita coisa, né? Mais de 110% realmente estão buscando realmente advogados, às vezes de uma forma online, outras vezes não. Mas o que está acontecendo, Carol, assim, que eu acho que é muito, muito importante? A convivência não é fácil. A convivência numa pandemia, no isolamento, onde você realmente está em casa forçado, você está em casa estressado, ansioso, com medo de perder o emprego. Algumas pessoas perderam o emprego. A sua rotina mudou completamente. Você não está em casa de férias. Você está em casa porque você não pode sair, né? Existia um medo, ainda existe, um medo muito forte, né, de você se contaminar, né, de você morrer, de você perder as pessoas que você ama. Então, na realidade, as pessoas, digamos que surtaram, talvez. Ficaram num quadro realmente de muita ansiedade, de muito estresse e de um ponto de interrogação, sem saber de verdade o que ia acontecer na vida delas, né? E o que acontece? Numa casa, às vezes tem filhos, às vezes não tem. Quando tem filho, ainda tem a rotina da criança, que também modificou, né? Que hoje em dia, né, algumas crianças estão estudando e tem todo aquele aparato, né, de ser online, onde a família precisa estar ali acompanhando quando a criança é pequena. Quando é adolescente, precisa ficar colocando os limites, né, dos horários para poder estudar, para poder fazer trabalho, para não ficar o tempo todo na internet, nas redes sociais e nem jogando. Então, a vida da pessoa mudou. Então, automaticamente, né, foi o que a gente sempre abordou, né, nesse período, para você buscar o seu autoconhecimento, para você olhar para dentro de você. E quando você buscou o olhar para dentro, você acaba olhando para o outro. E nem sempre o que você vê é aquilo que você se apaixonou, né? A gente tem uma ideia de quem é a pessoa. A gente idealiza, a gente coloca a pessoa, às vezes, num patamar. E quando você convive com a pessoa, que você conhece os defeitos e as qualidades, né? E o que acontece? Nem sempre o que você vê é o que te agrada. Uma coisa é você se encontrar no final de semana, outra coisa é você viajar, outra coisa é você passar uns dias juntos, a outra coisa é você conviver. Conviver no momento, às vezes, que você não tem dinheiro, conviver no momento onde você está estressado, onde você, às vezes, acaba entrando num quadro de ansiedade, de estresse, de depressão, e você não sabe lidar. Então, você ter o apoio, o carinho, o olhar do outro é muito importante. E nem sempre isso ocorre. Então, o que acontece? A maioria dos casos que chegou ao fato de realmente separar é porque já vem empurrando. E aí o que acontece? O tempo junto é muito pequeno. Então dá para eu empurrar com a barriga. Entendeu? Você não me trata do jeito que eu desejo, nem do jeito que eu mereço, mas a gente já está aqui, já tem a nossa casa. Para que eu vou sair? Tá junto 10, 15 anos. Para que eu vou sair, vou buscar tudo novo, vou passar por problema? Às vezes as pessoas têm medo. Têm medo de recomeçar, têm medo de dar um novo passo da vida, têm medo de dar errado, têm medo de não conseguir conquistar tudo que conquistou ali com aquela pessoa. E aí entra no processo de acomodação. E às vezes chega nesse momento que você vê assim, caramba, eu estou com uma pessoa que, poxa, que não pensa em mim, que é egoísta, que não me trata muito bem, que está sempre rancorosa, que está sempre me cobrando, nada que eu faço está bom, que está me desqualificando. E aí, quando você começa a pensar nisso daí, você começa a pensar na sua história de vida, chega um momento, às vezes, que você fala, epa, pera lá, eu não quero ser tratado assim, eu mereço mais. Por mais que nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos diferentes, momentos de incertezas, a gente tem que estar do lado de pessoas que a gente, o quê? Tem uma boa convivência, que tem afinidade, né?
né, eu costumo dizer o seguinte, os opostos, eles se atraem, mas eles se repelem na convivência, né? Então, assim, não, eu acho que você tem que conviver com uma pessoa que pensa parecido com você, que você tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos e que naturalmente tem o pensamento parecido. Não adianta você ser altamente sensível e estar com uma pessoa altamente agressiva. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Né? Você trata a pessoa como príncipe, como princesa, e na hora lá, a pessoa só te desqualifica. Não é legal. E a gente sabe muito bem, né, Carol, que tem pessoas que acabam buscando, né, esses relacionamentos abusivos, tóxicos. Vivencia isso na infância. E quando você vivencia na infância, se você não quebrar esse padrão, você vai repetir no seu relacionamento. Né? E quando você tem esse momento para tá vendo várias lives, está estudando, está buscando esse autoconhecimento e olha para você e fala assim, poxa, será que eu mereço passar a vida inteira sendo tratado dessa forma? E aí acaba ocorrendo realmente um número muito grande, né, de separação. E tem pessoas que às vezes vai perceber que o relacionamento não está bom, não é o que querem, mas prefere permanecer em vez de recomeçar, né? É difícil recomeçar. Não é fácil abrir mão de um monte de coisas, né? Às vezes a gente gera insegurança, gera medo, mas eu acho que na vida a gente precisa ter coragem, né, para ser a gente, para recomeçar, e o principal, coragem para ser feliz. E tem pessoas que vai deixando, né, vai empurrando com a barriga. Né? É muito importante você observar como anda a sua vida. Você anda doente? Por que você vive doente? Né? A sua casa é seu lugar de repouso, de trocas energéticas, é o seu ponto de encontro, de renovar, né? De renovação. Como é bom ir para casa. Né? E se você não está gostando de ir para sua casa, se você não sente bem na energia da sua casa, está na hora de rever isso. Às vezes, né, poxa, eu estou sempre doente, estou sempre ansioso, estou sempre deprimido. Por que você está assim? O que não está bom na sua vida? Né? Aí a gente começa o quê? A projetar no outro. Né? Aí projeta na relação, projeta no trabalho, projeta na relação dos filhos, mas está na hora para olhar para dentro. Né? Eu acho que pegar esse momento não é para, então todo mundo está se separando, eu vou separar. Não, mas para olhar, para ver assim, quem eu sou, como eu me comporto no relacionamento e como eu sou tratado. Se isso realmente está me fazendo feliz, o que eu posso fazer para mudar? E às vezes não dá. Não tem como você mudar a personalidade de alguém, né? Não tem como. Se você, né, a gente pode tentar mapear, né? Que a gente tem aqueles papos, por que você não faz isso? Aí a pessoa tenta uma semana, um mês, aí volta tudo de novo. Porque é da personalidade não se muda. Você tem que realmente se relacionar com pessoas que têm a mesma afinidade que a sua. Que pensa como você, que tem um jeito como você, que vai entender o dia que você quer ficar quietinho, que você não quer falar. E tem pessoas que vai brigar com você por tudo. Tudo que você faz é motivo de briga. E aí não é legal, né? Sim, a Grazi tocou numa questão muito interessante que ocorre às vezes nos relacionamentos, é essa coisa da fantasia de que você se encantou pela pessoa. Você começa a namorar e tudo mais, passa um determinado tempo, vocês estão convivendo mais, e aí você começa a pensar nas coisas que te incomodam. Mas quando casar, isso vai melhorar. Eu vou dar uns toques, Ninguém muda ninguém, a verdade é essa, né, Grazi? A menos que a pessoa se incomode com a personalidade dela, com o que ela faz, e ela, por ela, resolva mudar. E beleza, eu acredito nisso, porque eu acho que as pessoas podem sim mudar, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que é explosiva, mega explosiva, passa 10 anos sem ver, vai conviver novamente, uma amiga, alguém distante, e fala, nossa, está tão calma, está tão diferente. Ela resolveu mudar, ela se conscientizou que aquilo ali trazia prejuízos, danos, então ela resolveu mudar, melhorar. E acredito que no relacionamento não tem como a gente mudar as pessoas, né, Grazi? E na minha visão, né, que não sou da tua área, mas na minha visão, eu acredito que a quarentena tirou a fantasia, né? Tirou os amigos de perto, tirou aquela convivência, porque, não está legal o relacionamento, mas sexta-noite você vai reunir uma galera, você vai conversar com as mulheres, os homens vão bater papo, não sei o quê, e aí você distrai. Chegou o sábado, você está cansada, vai arrumar um negócio ou outro, não sei o quê, depois vocês veem um filme, mas e vocês dois juntos, né? Tem um entrosamento, você ainda sente as mesmas coisas, eu acho que isso é bacana também. E acredito que casais que tenham filhos, Grazi,
devam assim ter mais dificuldade, né? Porque você começa a colocar, mas e os meus filhos e tudo mais? Gente, é difícil, né? Eu tô falando aqui porque eu já tive um casamento com o pai das minhas filhas. Não é fácil, né? Você tomar a decisão de se separar. Mas não é dando força para ninguém se separar aqui também, não. Acho que cada um tem que saber da sua vida e do que é melhor para si. Mas uma coisa que eu vi, um texto na internet, eu não me recordo, foi um desses casais famosos aí que postou, eu achei bem legal, falou assim, a gente se respeita, a gente se ama, mas a gente não quer mais ficar junto. Isso é lindo, quando o casal tem essa consciência, né, de liberar um ao outro, porque está vendo que um não consegue mais, digamos assim, complementar ou somar na vida do outro. Ou que o outro criou expectativas demais e não viveu a própria vida, enfim. Aí cada caso tem a sua peculiaridade. Mas a gente observa isso. E aí as pessoas esperam o negócio chegar também num ponto feio, num nível ruim, de não conseguir nem mais falar um com o outro. Quantos casais, ex-casais, né, não conseguem nem falar ao telefone, resolver uma questão dos filhos. Porque também existem os casais que ficam de boa, que se separam e entram num conflito ou outro, vão se estressar um pouquinho, mas acabam tentando entrar num acordo. Então, eu acho que isso é legal, independente se tem filho ou não. Se tem a questão dos filhos, porque eu acho que acaba sendo um problema, uma desculpa maior para as pessoas não definirem. Mas os filhos verem os pais infelizes, eu acho que é muito pior, né, Grazi? Nossa, muito pior. Né? Na realidade, assim, vamos manter o casamento por causa dos filhos, é uma responsabilidade para as crianças que não cabe a eles. Né? Eu acho que não pode expor os filhos, né? Beleza, acho que casal discute, casal briga, vai fazer isso no horário que a criança está dormindo, vai fechar a porta, a criança não precisa presenciar isso. Porque quanto mais a criança vive num relacionamento, né, numa vida disfuncional, mais disfuncional ela vai ser. Né? Ou ela vai não posso ouvir um grito, não posso ouvir uma briga, ou ela vai ser aquela pessoa que vai brigar por tudo. Então, assim, eu sempre falo para os pais, se autoanalise, né? Você é o termômetro dos seus filhos. Se você não está bem, não adianta que o seu filho também não vai estar bem. Né? Então, não coloque essa responsabilidade do seu relacionamento no seu filho. Se você não está feliz, se você não ama, é melhor você terminar um relacionamento conversando, tendo uma boa relação, do que chegar a um ponto de você não conseguir mais falar com a pessoa. Né? Porque aquilo, né? Existe ex-esposa e ex-marido, mas nunca ex-filho. Né? O filho ele vai continuar amando o pai e a mãe, independente se eles vão formar uma nova família. Né? Mas isso precisa ter o quê? Uma boa relação. Né? Se você não está sabendo lidar com o fim do casamento, se você não aceita, vai buscar ajuda. Né? Para quê? Para você não fazer alienação parental com o seu filho, para você não ficar desqualificando, né, o pai ou a mãe. Isso é muito feio. Sabe? Não é porque não deu certo que o outro não pode ser um bom pai, uma boa mãe. Então, nesse momento, é o momento do quê? De não expor as crianças. Se realmente decidir se separar, conversa com a criança, coloque, deixa bem claro que a culpa da separação não é do filho, porque o filho carrega isso. Ah, mas aquele dia eu não obedeci, aquele dia eu fiz aquilo errado, e aí eu chateei meus pais, por isso que eles se separaram. A criança cria um monte de fantasia. Então, deixar muito claro por que você está separando. Por quê? Porque o papai e a mamãe não se amam mais, mas eles vão ser amigos e sempre vai estar o quê? Do lado da criança para poder acolher, para poder proteger, para poder estar junto. É muito melhor você terminar um relacionamento sadio, saudável, onde você consegue conversar, onde você consegue conviver, do que você ter guerra. Por quê? Porque a criança ela vai crescer no meio da guerra. E aí ela vai conduzir a vida dela na guerra. Então, observe o que você está fazendo da sua vida, porque você é o espelho do seu filho. Então, toma muito cuidado. E não só com os filhos, mas também no relacionamento. Né? Como é que é bom ter essa maturidade de terminar relacionamentos e você continuar, eu não digo amigos, mas tendo uma relação sadia, né? Onde você pode admirar o outro, independente se deu certo ou não. Às vezes a gente precisa ali, né, ficar lutando, e aí chega um nível que tantos relacionamentos terminam, né? E briga, e desqualifica, e fala mal. Poxa, isso é tão feio, né? Vamos ter maturidade. Né? O outro, cada um tem seus defeitos, cada um tem as suas qualidades. Né? E a gente precisa admirar o outro, independente se deu certo ou não. Porque as ilusões acabaram. Você passa a ver o outro como ele é. O outro no seu pior defeito, né? Nos seus piores dias. E amar o defeito do outro não é fácil.
mas precisa ter respeito nessa convivência. Saber o limite do outro, saber que o outro às vezes não está bem, que o outro está nervoso. Esteja ali junto para poder apoiar, para poder conversar. Agora, se você vê que realmente os motivos que levaram ao casamento não é em si o amor, está na hora de você realmente rever a sua história de vida. Rever até lá atrás, por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Será que eu mereço só isso? Será que eu não posso ir além? Será que às vezes não é melhor eu terminar agora do que acontecer alguma coisa muito pior, de uma briga, de uma agressão, né? Quantas agressões psicológicas ocorrem, né? Quantos relacionamentos abusivos que às vezes estão ocorrendo e a gente nem percebe. Né? A gente só vai perceber depois, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a procurar. E aí vem um monte de culpa. Né? Ah, mas se eu largar, como é que o outro vai ficar? Eu acho assim, gente, tem que ter diálogo, tem que conversar, tem que ter maturidade para você ter esse autoconhecimento, para você se pegar no colo, para você se amar e ver o que você quer da sua vida. Se você quer estar do lado dessa pessoa que está ali, o que aquela pessoa agrega? O que naquela pessoa é sua parceira? Ela está ali realmente te motivando. Ela pode te motivar muito no seu trabalho, mas às vezes na convivência diária, ela só desqualifica, ela só aponta os seus defeitos. Né? Então, é muito, muito importante observar isso. Que isso ocorre muito, né? Eu tenho muita queixa nesse aspecto, sabe? Não, mas, nossa, no meu apoio, é apoio danado no meu trabalho, me admira, mas, poxa, dentro de casa, tudo que eu faço, nada tá bom, sempre reclama, sempre tem uma palavrinha negativa. Poxa, se observe, né? Em primeiro lugar, a gente tem que amar a gente. Né, tem que ter esse amor próprio, tem que ter esse afeto, esse cuidado, né, esse autocuidado, né, diminuir essa autocrítica, ser a sua melhor amiga, o seu melhor amigo. E aí sim, você se autoanalisar, ver o que você quer da sua vida, para você poder olhar o seu relacionamento de uma forma como um todo. E realmente ter coragem para assumir se essa relação está boa ou se ela não está boa. E o que pode ser feito para poder melhorar. Mas é aquilo, ninguém muda ninguém. A gente só consegue modificar algum defeito ou algum comportamento nosso disfuncional quando a gente busca ajuda e quando aquilo faz mal para a gente. E a gente tem a consciência, a gente quer mudar. É fácil? Não. Mas querendo a gente consegue. Agora, mudar pelo outro nem sempre primeiro que não é legal, né? Eu não acho muito positivo. Eu vou mudar para você poder me aceitar e você poder me amar. Não. Você tem que me amar do jeito que eu sou. Né? Mas, se tem algum comportamento disfuncional, se observe que você pode mudar a sua história. Né? E pode salvar o seu casamento, o seu relacionamento. Ou você pode o quê? Ter uma vida muito mais plena, muito mais leve, muito mais feliz, sozinho, né? Reconstruindo a sua vida, recomeçando. Não é fácil. Para isso, precisa ter coragem de saber de verdade o que você quer da sua vida. Né? Verdade, gente. É isso. Tá dada aí a dica da Grazi. Eu acho que isso é uma decisão muito complexa, muito séria. Infelizmente, a quarentena, ou felizmente, traz esses assuntos à nossa mente, né? Porque a gente fica com mais tempo para refletir sobre isso tudo e curte mais momentos com a pessoa que a gente está, né? Com o nosso marido, com a nossa esposa. Talvez alguns casais nunca tenham tido tanta oportunidade de estarem juntos como estão tendo agora. Ah, mas eu estou há 20 anos com a pessoa, há 15 anos, e às vezes nunca vivenciou tanto tempo junto, em termos de passar dias juntos, de curtir a própria casa juntos, de assistir as coisas juntos, enfim. Então, acho que realmente é preciso amor. E para separar também é preciso amor, porque às vezes você não está fazendo o outro feliz, está vendo isso e não está feliz, porque eu acho que se um está feliz não tem como o outro estar, uma vez que é uma relação, né? Então, acho que também tem que ter amor para a gente deixar o outro viver a vida dele e também nos permitir viver a nossa, né? Nos permitir seguir o nosso rumo. Então, é isso. Recado dado. Grazi sempre com dicas muito bacanas, reflexivas. Você que está em casa, se precisar de uma ajuda maior, às vezes a situação é mais complexa, às vezes você tem ainda algumas incertezas e gostaria de fazer terapia para entender o que está acontecendo. Às vezes não é caso de separação, às vezes é uma questão de ajuste, às vezes são outras questões da sua vida, até mesmo da sua infância, problemas seus que você pode tratar, né, e vir, de repente, a ter uma harmonia no teu relacionamento.
A Grazi vai deixar o contato aqui para você que está em casa nos acompanhando. Obrigada, tá, Carol? É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que buscar ter um bom diálogo, tem que olhar para dentro de si para poder transformar a sua vida, né? E quem precisar de ajuda, vocês podem me achar nas redes sociais, que é psicóloga Graziele, ou pela Clínica Vitale, 2235-5204, ou na Clínica Checkup. Muito obrigada, Carol. A gente que agradece. É isso, vamos que vamos. Bom, agora a gente vai tentar aqui mais uma vez com a Mariane. Mariane já está ligadinha aí com a gente? Oi, Mariane.